respondendo sim ao chamado de Deus. A palavra de hoje está em Jeremias capítulo 1, versículo 4 em diante. A palavra diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta das nações. Então ele disse, ai Senhor, eu não posso falar porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor disse, não diga que eu não passo de uma criança, porque a todos que eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Estamos falando dessa história, que é a história de Jeremias, do seu chamado. Deus então vem a Jeremias, faz a ele esse chamado, e ele começa a colocar alguns argumentos pelos quais ele não poderia responder sim ao chamado do Senhor. E se você parar para pensar, provavelmente, parar para lembrar também, provavelmente algumas vezes da sua vida você já fez isso também. O histórico do Jeremias aqui, em poucos segundos, para você entender, ele era filho de um sacerdote, de maneira assim um pouco grosseira, mas se fôssemos fazer uma comparação, como se fosse um filho de pastor hoje, ou seja, ele cresceu ali no templo, viu seus pais fazendo tudo, então talvez ele tivesse até num comodismo de achar que aquela vida para ele já estava bem, afinal ele já estava em contato com o sagrado, já estava ali perto do seu pai, vendo ele fazer o ofício sacerdotal, mas de repente, Jeremias tinha aproximadamente de 20 a 25 anos, Deus vem a ele, faz esse chamado, e ele começa a dar algumas desculpas. A gente não sabe, não conhece o coração de Jeremias para saber se realmente era um medo ou se era sentir-se não preparado, ou talvez ele estivesse simplesmente acostumado com aquele status quo que ele estava dentro ali do templo, seguindo o seu pai, enfim. Independente do que estivesse realmente no coração de Jeremias, num primeiro momento ele rejeitou e disse, Senhor, não estou pronto, não sei falar, não passo de uma criança. E se pararmos para lembrar, ele não foi o único. Na Bíblia, são dezenas e dezenas de homens e mulheres que disseram num primeiro momento não ao chamado do Senhor. Poderíamos aqui citar vários, mas talvez os mais conhecidos, lembre-se de Moisés, Senhor, eu sou pesado de língua, faz o seguinte, manda outro. Ou então os próprios discípulos, ou Gideão, lembra de Gideão? Senhor, a minha família é menor, eu sou o menor da minha família. Ou seja, aqueles homens do passado. E nós também temos muita dificuldade de crer que quando Deus nos chama, Ele está completamente no controle e Ele não se engana quando Ele nos chama. Trazendo e aplicando para a sua vida e para a minha vida, eu te digo, Deus tem um chamado para a sua vida. Da mesma forma como Ele disse para Jeremias, lá no ventre da sua mãe, Jeremias, eu te constituí, eu te consagrei para ser profeta das nações. Da mesma forma, Deus também tem um chamado para a sua vida e você vai precisar tomar uma decisão, se você vai dizer sim ou não a esse chamado de Deus. O fato é que o chamado está lá, latente, esperando você realizá-lo. E enquanto você não disser sim a esse chamado, vidas estão deixando de ser abençoadas. Pessoas estão deixando de conhecer a Jesus, porque Ele está contando com você, para que você possa responder sim ao chamado que Ele tem para a sua vida. Observe aqui comigo que aqui no versículo 7 e no versículo 8 que a gente leu, Deus disse assim, não diga que você é uma criança, não fala isso, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. Deus, irmãos, não se limita pelas nossas capacidades. Quando Ele nos chamou, Ele já sabia dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas mazelas, das nossas incapacidades, dos nossos medos, enfim, Ele sabia disso tudo. Então, quando Ele chamou você e a mim, Ele não se enganou. É claro que a gente tem umas crises de vez em quando. Eu quando olho no espelho, alguns dias eu falo, Senhor, eu não tenho capacidade para ser tudo aquilo que o Senhor espera de mim, eu sei disso, mas Senhor, eu não vou parar. O Senhor vai me fazer andar e no meio do processo que eu vou te servindo, o Senhor vai me preparando, o Senhor vai aparando as arestas, o Senhor vai me santificando, o Senhor vai me enchendo de unção, me enchendo do teu Espírito. O importante, irmão, é você começar, o importante é você se colocar no caminho de milagres, se colocar no caminho onde Deus vai usar a sua vida. Não espere como Gideão, um anjo do Senhor aparecer para você fisicamente. Não, se o Senhor já falou com você, te mostrou qual é o seu chamado, irmão, vai. Você não está pronto, eu sei disso, eu também não estou pronto, mas o Senhor mesmo assim nos chamou. Ele vai nos preparando no meio do caminho. Você precisa de fé para crer e viver isso. Os últimos versículos, versículo 9 e 10. Depois o Senhor estendeu a mão, tocou na minha boca, Jeremias falando, e o Senhor me disse, eis que ponho hoje as minhas palavras na sua boca. Veja que eu te constituo sobre as nações para arrancar e derrubar, destruir e arruinar, e também para edificar e plantar.
Quando você estiver exercendo na plenitude o seu chamado, não serão as suas palavras, não vai ser a sua oratória, não vai ser o seu poder, nada disso. Vai ser a palavra do Senhor nos seus lábios que vai transformar a vida de muitas pessoas. É por isso que não se baseie no seu próprio entendimento, não confie apenas na sua própria experiência. Saiba, tudo que você for fazer pelo Senhor é por Ele, para a glória dEle, e a força e o vigor vem dEle. As palavras que você falar, tudo vai vir dEle. Por isso, confia. Se entrega nesse chamado, porque o Senhor quer usar a sua vida. Responda sim ao chamado de Deus. Não esqueça de compartilhar também essa mensagem com muitas pessoas, para que outros sejam despertados também para o chamado do Senhor. Deus te abençoe!